dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos iniciando mais uma aula, né? E estaremos iniciando então a nossa apostila volume 3 sobre Roma, cultura. Vamos acompanhar? Peço a vocês que abram a página 2 aí da apostila de vocês e venham acompanhar comigo, tá ok? Roma, cultura. Como vocês podem ver, a cultura de Roma, né, ela é formada aí por vários tipos, né, podemos dizer por vários tipos de influências, né, de vários povos gregos, né, como vocês podem ver, a sociedade romana, ela foi na apostila passada nós falamos, né, que ela é formada por vários povos, como os patrícios, etruscos, né, e assim por diante, dentre vários povos. Então esses povos vieram então, né, a se instalar na cidade de Roma, e ali eles começaram então, né, a intervir né, na cultura, participar então de certa forma com a cultura. Já de início aí na apostila de vocês, como vocês podem ver, temos aí então o Coliseu Romano. Como vocês podem ver, o Coliseu Romano aí, né, ele era o local onde que participavam-se, né, das grandes aí atrações, como vocês viram na última aula, na apostila da aulas anteriores, né, do bimestre anterior, onde que aparecia bastante aí atrações, as pessoas então elas se sentavam aí ao redor desse coliseu, né, e no interior então tinha grandes atrações. Como vocês podem ver na legenda, está falando no interior do Coliseu Romano, né? Abaixo da plataforma que cobria o subsolo do Coliseu, havia espaço para gladiadores, feras, armamentos e armaduras. Então, aqui logo embaixo, né, onde que tem essa cobertura, havia espaço então para as feras, né, e para também os gladiadores queriam lutar, né, trazendo essas atrações aí para as pessoas romanas. Como vocês podem ver, né, quem ocupava os lugares da frente eram os ricos, né, e os mais pobres ficavam mais ao fundo, né, afastados. Como a plataforma desapareceu na atualidade, é possível observar as partes que não ficavam visíveis aos frequentadores, né? Então aqui nós podemos ver algumas partes, né, que não ficavam visíveis, né, onde que ficaram apenas as ruínas, né, que sobraram apenas as ruínas aí, né, da época antiga romana aí, né, desse coliseu romano aí. Essa então é uma estrutura antiga aí, né. E ao lado, gente, nós temos uma escultura, né, feita em mármore, né, cópia romana grega aí da deusa Artemis, né, que se encontra no Museu do Vaticano, né, lá em Roma, na Grécia, né. E aí, como vocês podem ver, essa escultura comprova que os romanos observaram grande parte da cultura grega, adequando-as a seus costumes e tradições. Então ali eles foram, né, adequando essas esculturas aí de acordo com seus costumes, né. Aqui eles estão representando a deusa Artemis, né, onde que era uma deusa, né, praticada durante o período politeísta, né, de suas orações, de suas buscas, né, religiosas politeístas, onde que eles adoravam vários deuses. E aqui nós temos a escultura, como vocês lembram, né, que foi explicado para vocês na apostila anterior, eles buscavam, né, representar a perfeição, né,
dos deuses, né? Que os deuses tinham as características humanas e que eram considerados perfeitos, sem rugas, né? Nenhum, sem nenhum defeito. E aqui, gente, logo abaixo, né, da abertura, vocês têm então duas perguntinhas. Eu quero que vocês respondam, que nós iremos corrigir na próxima aula. As imagens dessa página são exemplos de produções dos romanos na antiguidade. Número 1. Observando essas produções, o que podemos conhecer a respeito dos romanos e do seu cotidiano e suas crenças? Então vocês vão aí pesquisar e vão responder para a gente corrigir na próxima aula. E a número 2, de que maneira as produções humanas auxiliam os historiadores a formular o conhecimento histórico? Também vocês vão pesquisar e aí responder para a gente na próxima aula. Já na página 3, gente, vocês têm aí falando sobre o que é cultura, né? A cultura pode ser definida como um conjunto de realizações humanas, criações materiais ou imateriais de uma sociedade. Cada sociedade elabora soluções para os problemas que enfrentam. Essas soluções compõem em grande parte a cultura de tal sociedade. Então, como vocês podem ver, né, ela pode ser definida como um conjunto de realizações humanas, onde que eles vão criar, né, algo, onde que eles vão, né, trazer, mostrar, né, quais são quais são aí, né, como que é a sua forma de cultuar, como que é a sua forma então de se vestir, como que é a sua forma, né, de andar. Então essas daí são as criações, né, e conjunto de realizações humanas. É a cultura. Estamos falando então da cultura, né? Também como que essas sociedades elaboram, né, soluções para os problemas que eles enfrentam. Então faz parte da cultura, né? Então todos esses conjuntos, né, demonstra e compõem então em grande parte a cultura da sociedade, né, em que se vive, né, em que se mora, como por exemplo uma aldeia, né, de indígenas. Vocês podem ver como que eles enfrentam seus problemas, observando aí, né, em vídeos, até mesmo como, né, determinados filmes mostram. Então é o comportamento da pessoa, né, a forma de agir. Então faz parte da cultura. De acordo com o dicionário de conceitos históricos, a definição de cultura como um conjunto de realizações humanas materiais ou imateriais leva-nos a caracterizá-la como um fundamento básico da história, que por sua vez pode ser definida como os estudos das realizações humanas ao longo do tempo. Então aí vai estudando o comportamento dos seres humanos, né, desde a sua a formação, desde o início, né, do ser humano, como que ele se comportava, como que ele agia, né, ou seja, desde os seus fundamentos básicos da história até chegar, né, no tempo atual, na sociedade atual, como que foi se transformando, né, como que foi indo no decorrer do tempo o agir do ser humano, né, suas vestes, seu jeito de agir, seu modo de falar, de comportar, né. Então tudo isso aí engloba, né, a característica da cultura humana aí. Dessa forma, podemos afirmar que o estudo das culturas humanas contribui como fontes históricas para o conhecimento dos povos que viveram antes de nós. O seu estudo permite ainda entender as conexões de costumes e tradições do passado com as culturas da atualidade. E aí, como nós falamos, né, gente, as fontes históricas elas estão aí para nos comprovar, né? Estudamos isso na primeira apostila, que as fontes históricas elas estão aí para comprovar, né, como que foi, né, como que foi para sabermos, né, como que esses povos antigos, né, antes de nós, eles viviam, né, como que eles praticavam, né, no seu dia a dia. Então as fontes históricas são algo aí que temos como prova, né,
para entendermos como que eram os costumes, as tradições dos povos, né, do passado com as culturas e as tradições dos povos da atualidade, né? E aí fazemos uma distinção desses tipos culturais. E aí vemos a cultura romana, originada como uma pequena cidade na Península Itálica. Roma cresceu e se expandiu por grande parte da Europa, da África e da Ásia, transformando-se em um poderoso e extenso império. Em seus limites misturavam-se culturas e modos de vida muito distintos, né? Então, como vocês podem ver, Roma foi originada de uma pequena cidade, né? Ou seja, ela era uma pequena um pequeno vestígio ali, né, encontrado na Península Itálica. E aí, com o tempo, ela foi se expandindo por grande parte da Europa, tomando conta também da África e da Ásia. Então, toda a sua cultura, o tipo, né, de viver, né, ali ela foi então se expandindo a vários povos, né, o tipo de prática, né, religiosa, o tipo de utilização de roupas na sociedade, o tipo de formação na cidade, os seus templos. Então foi se estendendo aí para várias partes, né, próximas à Europa. Frequentemente, o contato entre os povos resulta na transformação da cultura, pois ela é dinâmica, modifica-se com o tempo e graças às influências de outras sociedades e culturas. Sendo assim, os romanos, ao se tornarem sociedade expansionista, tiveram contato com outros povos que modificaram com o passar do tempo a cultura romana. E aí, gente, entra então o caso, né, de se conhecer novas pessoas, novas culturas, conhecer novas sociedades. É como se a gente, né, estivesse morando em Pirapora e fosse morar nos Estados Unidos. Então nós iríamos, né, conhecer novas culturas e praticar, né, novas ações aí, né, até mesmo começar aí a praticar, né, essas outras, né, relações que a gente pode estar vivenciando nos Estados Unidos, como a fala, o modo de agir, de vestir. Então aí da mesma forma foi se acontecendo em Roma, né? Os romanos então, quando eles iam se expandir em sua sociedade, entrando em contato com outros povos, eles então começaram aí a modificar a cultura romana. Isso foi começando a adotar algumas outras, né, características de outros povos, de outras sociedades que eles tiveram contato, né? E foi dessa forma aí que foi se transformando então a cultura romana e a sociedade e a religião romana, né? Estudamos que Roma foi fundada pelos latinos, que ocupavam o centro da Península Itálica. Essa pequena aldeia se transformou em uma monumental cidade, conforme descrito no fragmento a seguir. E aqui, gente, vocês podem ver, né, algumas características de como foi, né, como que se estava formada então a cidade romana. Olha para vocês verem como que eram as esculturas, né, como que eram as formações aí da cidade romana antiga, né, como que eram as ruínas. Aqui estão mostrando as ruínas, que é locais aí abertos, né, para visitação da cidade de Roma, né? Aqui são as ruínas das construções da Roma antiga, né? E então vocês podem ver grandes monumentos, né, estendidos aí, casarões, né, e locais bem mais de forma que as pessoas apreciem, né, como que as pessoas construíam suas casas antigamente. E aqui nós temos então um pequeno fragmento explicando sobre a cidade romana. A cidade representava para o romano o ambiente natural da vida em sociedade. Mesmo os camponeses que visitavam as cidades apenas ocasionalmente encaravam-na como um padrão a ser seguido. A cidade romana era o exemplo
acabado do que chamaríamos hoje cidade planejada, perfeitamente regular, com largas avenidas e ruas paralelas e transversais, como que formando uma rede. Isso se deve ao fato de que a cidade romana surgiu como recriação de um acampamento militar, cuja configuração era rigorosamente simétrica e racional. Então aqui, gente, como vocês podem ver, é um pequeno fragmento explicando como que era a sociedade romana, como que foi criada a cidade, né? Então a cidade podemos chamar de uma área, né, de cidade planejada, onde que eles planejaram cada traço, né? Cada parte aí, como vocês podem ver na imagem, nós temos ruas largas, né? E cada quarteirão simetricamente, né, é mostrado aí na imagem, né, onde que as pessoas, devido, né, à formação militar aí, como vocês podem ver, ele foi construída como uma forma aí de ter acesso a várias partes e onde que esses locais ligavam-se uns aos outros, fazendo com que nessa cidade fosse então planejada aí. Isso se deve então ao fato, né, da cidade romana surgir de acordo com a recriação de um acampamento militar, né, e aí ela foi se estendendo. Muitos dos governantes romanos estabeleceram benfeitorias. Foram realizadas as construções de pontes, de edifícios públicos destinados à administração da cidade e aos cultos religiosos e à abertura de estradas que eram fundamentais para interligar as diversas províncias do império. Então aí, gente, né, como vocês podem ver, os romanos eles começaram a estabelecer benfeitorias e foram se transformando aí, né, as características da cidade romana, né, de acordo com a necessidade, né? Como vocês podem ver, foram precisos então a construção de pontes, eles começaram a construir pontes, eles começaram a construir edifícios públicos, né? Que antigamente não se tinha esses edifícios públicos, pois só tinha, né? Aqueles casarões onde que as pessoas viviam eram então os patrícios, né? Destinados então à vida das pessoas mais ricas. E aí então esses edifícios públicos criados para a administração da cidade, também alguns edifícios, né, criados para cultos religiosos e a abertura de novas estradas aí onde que eles, né, achavam fundamentais para interligar as diversas províncias do império, né? Então interligar aí todas as províncias a Roma e ali eles começaram, né, a comercializar seus produtos e participar também de diversas áreas aí, né, trazendo benfeitorias para a cidade. Os etruscos trouxeram técnicas de metalurgia, a ourivesaria e uma organização militar eficiente para Roma. Cultos religiosos e funerários também foram introduzidos em Roma pelos etruscos, né? Então, quanto mais povos vinham de diferentes áreas, né, diferentes regiões para se instalar na cidade de Roma, ali também, né, iam se modificando a forma de vida, né, de viver ali dentro da sociedade. E aqui é como vocês viram, né? Nós temos aí os etruscos participando então, né, da cultura romana, onde que eles vão trazer novas técnicas, né? E aqui nós temos então uma pequena demonstração dessas técnicas aí que os etruscos trouxeram para Roma. Aqui nós temos então o exemplo de um sarcófago, né? Onde que a imagem representa um banquete no qual participam o marido e a mulher na vida além, né, no túmulo. Observe nesse exemplo que os artistas etruscos davam mais importância à parte superior do corpo humano em suas obras, com mais detalhes da cintura para cima dos indivíduos apresentados. Então aqui eles representavam as pessoas, os casais, né? E esses casais aí eram
né, enterrados juntos, e aqui eles demonstram como seria a vida além do túmulo, né? Ou seja, como que eles estariam e eram enterrados dessa forma, né? Então aqui era o sarcófago. Olha para você ver então como que a cultura religiosa, né, ou seja, os cultos funerários aí, eles começaram a ser modificados com a vinda dos etruscos para a sociedade romana, né? E aqui vocês podem ver que eles tinham o interesse de demonstrar com mais características aí o corpo humano da cintura para cima, então era com mais detalhes, bem especificado, né, o rosto, e demonstrando também a felicidade do casal, né, é, onde que eles estariam ali dessa forma que eles pensavam que as pessoas estariam, né, no mundo além, né, e aqui eles demonstravam, eles faziam dessa forma aqui, né, o sarcófago para enterrar essas pessoas, né. Lógico que quem tinha direito a esses sarcófagos, né, dessa forma eram as pessoas mais ricas, né, da época. O contato com os gregos por meio do comércio e com a conquista das colônias gregas localizadas ao sul da península em 133 a.C. exerceu grande influência sobre a religiosidade romana. Vários deuses gregos foram adotados pelos romanos, mantendo suas atribuições, mas com os nomes alterados para as versões latinas, né? Então aí o contato dos romanos com os gregos, né? Então, por meio do comércio, quando eles conquistavam, eles iam e venciam algumas outras colônias gregas aí, eles então começaram a ter influências. Então, quando mais povos eles iam conhecendo, quanto mais povos eles iam, né? Quanto mais colônias eles iam conquistando, então cada hora, né, gente, cada momento os romanos eles iam praticando uma nova, conhecendo uma nova cultura e começava a praticar, né, da forma como que eles viam que era interessante, pois eles achavam, né, cada parte aí cultural, né, ele é interessante, e eles resgatavam isso, né, eles não deixavam perder. E aí os romanos eles começaram então a praticar uma nova religiosidade, que era cultuar vários deuses, onde que entra então a prática, né, politeísta, né, gente, e dos cultos romanos. E aí eles adotam, né, vários deuses, né, gregos, né, porém eles mudam seus nomes, né, para as versões latinas, para as versões romanas aí. E aí na tabela a seguir, né, tem uma pesquisa onde que vocês vão encontrar alguns deuses, nomes de alguns deuses que eram praticados nos cultos gregos na época, né, formação politeísta, onde que esses gregos eles adoravam vários deuses. E aqui está pedindo para que vocês então encontrem o nome desse deus na forma romana e assim como a principal característica divina para completar essa tabela. Então Zeus, como que Zeus era chamado, né? Como que era seu nome na época, né? Quando era adorado pelos romanos, né? Então de Zeus foi, os romanos começaram a chamá-lo de outra forma. E qual que era a característica de Zeus? O que ele promovia? Qual a benfeitoria que ele traziam para que os gregos, né, e os romanos o adorassem? E aí vocês vão completar, né? Nós temos Zeus, Poseidon, Ares, Atenas, Hera. Aí nós temos o Eros, Afrodite, Apolo, Hermes, Hades, Artemis e Dionísio. Então, cada um desses deuses aí fizeram parte, né, dos cultos religiosos romanos. E aí tá pedindo para vocês colocar o nome deles como era chamado pelos romanos e as características divinas. Ok? Vamos corrigir na próxima aula. A religião romana sofreu grande influência dos etruscos. Por sua vez, foram influenciados pelos gregos. No culto doméstico,
tanto os gregos quanto os etruscos usavam um altar familiar, onde era mantida uma chama sempre acesa ao fogo sagrado. Então a forma deles cultuarem, gente, né? A forma da religião romana, ela começou a sofrer então influência por parte dos etruscos e também por parte dos gregos. E ali eles começaram então a observar esses cultos, né, essas formas de adoração, e ali então eles começaram a praticar, né, o fogo sagrado durante os seus cultos. Eles então acendiam esse fogo e ali eles achavam, né, que as fumaças elas iam de encontro, né, aos seus deuses, e os deuses eles recebiam, né, como forma de agradecimento. Aqui vocês podem ver então, né, na legenda da imagem, as virgens vestais, únicas mulheres que exerciam sacerdócio, eram responsáveis por cultuar Vesta, a deusa do fogo sagrado. Elas deveriam manter acesa a chama que protegia a cidade. Então eles acreditavam, né, que existia por trás desse fogo sagrado a deusa Vesta, né, onde que era o deus das virgens, e ali elas tinham o direito de praticar, né, de promover que esse fogo então continuasse aceso para aí, né, proteger a cidade romana. E os cultos então eles começam a sofrer essas podemos dizer essas novas formas culturais aí vindas de outros povos, né? Vinda dos etruscos e vinda também dos gregos. Os sacerdotes eram todos os homens, exceção as vestais, que eram as virgens, né? E normalmente ocupavam essa função como outras ocupações. Os generais e os magistrados também exerciam o papel de sacerdotes como parte das suas funções. Os mais importantes eram os pontífices, sendo o Pontifex Maximus, Sumo Pontífice e o principal. Esse cargo passou a ser ocupado pelo imperador desde Otávio Augusto. Então é para vocês verem que os homens naquela época eram os principais, né? Então só os homens participavam, né? Das ocupações de sacerdotes, os homens ocupavam as ocupações de generais, de magistrados, né? E assim por diante. E ali eles tinham então os pontífices que eram os mais importantes, como por exemplo o imperador Otávio Augusto, né? Como vocês estudaram na apostila anterior sobre a vida de Otávio, né? Ele foi o principal imperador, né? Onde recebeu o nome aí, os títulos de cidadão, né? De primeiro cidadão, o título aí, né? De divino e o título de imperador militar. E ali, gente, ele era então o Pontifex Máximo, né? Ou seja, e ali a partir de Otávio Augusto em diante, né? Foram então delegados aí esse cargo de imperador, ou seja, de Pontifex Máximo para os demais que foram ocupando o cargo aí. Os cultos aos diversos deuses romanos foram realizados por muito tempo em Roma, durante o período da República. Foram incorporadas novas influências como as divindades egípcias, os deuses Osíris e Ísis, por exemplo, né? E aí vocês podem ver então que os cultos romanos eles começaram então, né, a ter uma prática, né, de adoração aos deuses aí, né, novos deuses, e ali esses deuses então começaram, né, a crescer, principalmente quando eles começaram então a ir em diante a novas áreas, né, novas regiões. E ali quando eles foram, né, crescendo e se estendeu até os egípcios, né, ali então eles começaram a adorar novos deuses como Osíris e Ísis, né, que eram deuses cultuados a egípcios, né, a cultura egípcia.
Como vocês podem perceber, gente, cada local conquistado, então ali os romanos eles começavam a adotar um pouco da parte cultural desses locais, né? E aí eu deixo para vocês então essa aula, né, até a página 5 e as atividades da página 5 vocês vão completar aí é, o, o quadrinho, né, com os deuses e a página 4 onde vocês também vão completar esse quadro, essa tabela e a página 2, né, onde que vocês vão responder as questões de 1 e 2 aí de atividades, tá ok, gente? Então eu deixo para vocês aí um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.